Oi a todos, espero que vocês estejam bem. Por minha parte, estou ótima. Hoje estamos de volta para o primeiro episódio desta segunda temporada de Cartoon Horror Show. Sentem-se, apaguem as luzes, confiram as portas trancadas. Vamos começar. Meu nome é Chloé, tenho 32 anos e um filho de 10 anos, Jesse. Essa história aconteceu há 2 semanas. De vez em quando, a empresa para a qual trabalho me obriga a atravessar o estado e outros lugares do país para participar de reuniões de negócios importantes que são obrigatórias, para mim. Meus chefes entendem minha situação. O pai de Jesse não é exemplo, e meu trabalho permitiu levar Jesse às reuniões. Ele costuma ficar em lodge ou apartamento alugado. Algumas semanas atrás, precisei ir a outra reunião de negócios. Era no campo, o que era bom, pois a casa onde eu e Jesse ficaríamos era um pequeno lodge, isolado e agradável. Na véspera da reunião, fiz videoconferência com colegas às 22h, enquanto Jesse jogava Nintendo Switch no quarto dele, no andar de cima. Durante essa videoconferência, Jesse me chamava lá de cima, dizendo que eu precisava ver uma coisa. Pedi desculpas aos meus colegas e subi para o andar de cima. Fui até o quarto dele perguntando o que estava acontecendo, e ele me disse que havia um homem lá fora olhando pela janela dele. Olhei para o campo escuro, mas não consegui ver nada. Disse para Jesse que eu não via nada, mas o que ele me dizia me preocupava e eu decidi ignorar. Talvez fosse apenas um morador de rua. Para falar a verdade, na maioria das vezes eu penso de forma lógica quando se trata desse tipo de coisa. Pedi para Jesse me avisar se visse o homem de novo e voltei para a minha videoconferência. Após cerca de 1 hora, um dos meus chefes sugeriu uma pausa para a hidratação. Saí da videoconferência e deixei o computador ligado como de costume. Fervi água e subi para ver como Jesse estava. Perguntei a ele se tinha visto o homem de novo, mas não, ele não tinha visto nada de novo desde então. Desci para seguir minha reunião de negócios no computador. A maioria dos meus colegas também já tinha voltado do intervalo, exceto alguns, então esperamos eles voltarem. Um dos meus chefes comentou: "É estranho, pensei ter te visto andando na cozinha. O computador da reunião estava na mesa da sala de estar, no lado oposto da cozinha, que tinha uma porta dos fundos. Eu tentei ficar discreta. Eu dei uma volta na cozinha. 501. Mas ele insistiu com Sayel e disse que tinha certeza de que me viu andando pela cozinha. Ri e disse que ele devia estar imaginando coisas. Nesse momento, a água começou a ferver. Eu tinha esquecido completamente. Então fui até a famosa cozinha e percebi que a porta dos fundos estava ligeiramente entreaberta. Imediatamente me lembrei do que meu chefe tinha acabado de me dizer, mas achei que era bobagem. Provavelmente foi o Jesse que esqueceu a porta aberta, já que saiu cedo para brincar. Tranquei a porta, servi meu chá e me sentei para continuar minha chamada de vídeo. Só que 10 minutos depois, de repente comecei a me sentir muito cansada. Não era uma sensação natural, eu estava bem e de repente não conseguia mais manter os olhos abertos. Impossível lutar contra. Eu adormeci na frente da videoconferência. Eu não sabia na hora, mas aparentemente dormi por cerca de 10 minutos. 10 minutos depois, acordei quando Jesse me sacudiu forte, dizendo alarmado que havia um homem lá fora tentando entrar. Eu me virei lentamente e vi um homem do outro lado da porta que agitava a maçaneta de forma agressiva. Ele estava furioso por não conseguir entrar na casa. Nesse momento entendi que era verdade. Meu chefe realmente viu aquilo na cozinha. Eu estava tendo dificuldade para organizar meus pensamentos, mas com certeza era ele. Aquele homem entrou na casa enquanto eu estava no andar de cima com Jesse. Ele provavelmente colocou algo no meu chá para me fazer desmaiar. Após eu adormecer, ele deve ter tentado entrar, achando que a porta dos fundos estava aberta. E tudo isso para sequestrar meu filho. Só de pensar nisso, meu estômago se revira. Agradeço aos céus por ter notado que a porta estava aberta e por ter pensado em trancá-la. Se não fosse isso, a história teria um fim pior. Chamamos a polícia que revistou a área, mas não achou ninguém. Jesse e eu voltamos para casa, mas aquele louco assombrou meus pensamentos e certamente os da Jesse pelo resto da vida. Sou chefe de escritório e isso tem suas vantagens. Mas isso também significa que preciso demitir pessoas. Neste caso, precisei demitir um homem chamado Hopper. O que tornava a situação realmente constrangedora era que ele estava namorando minha melhor amiga, Olivia. Foi ela quem me pediu para arranjar um emprego para Hopper. E como ela era minha melhor amiga, eu dei a ele um período de experiência de 4 meses.
Não vou entrar em detalhes sobre por que eu tinha que demiti-lo. Mas basicamente ele não sabia fazer o que pediam para ele. Avisei Olivia no dia anterior que teria que demitir Hopper. Ela entendeu e agradeceu por eu lhe dar uma chance, sabendo que não foi fácil para mim. No dia seguinte, chamei Hopper ao meu escritório e informei que ele teria que partir. Ele não falou, mas sua expressão mostrava tudo, surpreso e principalmente furioso. Era compreensível, pois ele havia sido demitido. Ele saiu do meu escritório em silêncio e segui meu dia normalmente. No fim do dia, entrei no carro e antes de ligar o motor, vi que recebi uma chamada de vídeo de um dos meus chefes. Ignorei quase toda a conversa por ser privada e desinteressante. Mas em um certo momento, um dos meus chefes me disse: Courtney, por favor, me diga, você finalmente demitiu o Hopper? Respondi imediatamente que sim, finalmente. E meu chefe respondeu: graças a Deus ele era inútil. Todos os outros riram com ele e a conversa terminou ali. Mais tarde, naquela noite, enquanto eu dormia, acordei ao ouvir um barulho que pensei ser meu telefone. Mas depois de ouvir melhor, percebi que não era uma ligação, era uma gravação, algo que estava se repetindo em loop. Graças a Deus era inútil, graças a Deus era inútil, graças a Deus era inútil. Com risadas ao fundo, logo percebi que era a videochamada que fiz com meus chefes. Algumas horas atrás, revirei meu quarto de cima a baixo e acabei encontrando um gravador antigo em cima do meu armário. Alguém entrou na minha casa e colocou ele lá. Desci desesperada e encontrei a porta aberta. Liguei imediatamente para a polícia e dei logo o nome de Rupert, que eu suspeitava de ter invadido minha casa. O que me assustou foi que ninguém o viu depois, nem Olivia. Ela contou que ele sumiu de repente e não respondia mais mensagens nem ligações. Muitas pessoas perdem o emprego diariamente, mas é assustador ver como algumas reagem. Ainda não entendo as intenções de Rupert com essa gravação. E sinceramente, eu não quero saber. Pode me chamar de Derek nessa história. Tenho 23 anos e consegui um estágio em um escritório na cidade para onde ele foi transferido. Não é tão bom quanto eu esperava. Meu chefe e gerentes vivem me dando mais trabalho. E como de costume, eu fico muito mais tarde do que qualquer outra pessoa no escritório. Mesmo quando todos já foram embora. Esta quinta-feira não foi diferente. Ainda estava no escritório após as 23 horas em videoconferência com pessoas do país e até de outros lugares do mundo. Não éramos muitas pessoas nessa chamada. Talvez 4, sem me incluir. Levantei o olhar da minha mesa e dei uma olhada na chamada de vídeo. 3 das 4 pessoas que eu já conhecia eram da mesma empresa do outro lado da cidade. A última pessoa, por outro lado, eu realmente não conhecia. Mas em uma videoconferência, isso não era realmente surpreendente. A gente nem sempre conhece todo mundo, então eu não questionei muito. Essa tal pessoa desconhecida estava em um cômodo escuro. Não via muita coisa, mas alguém estava lá. Mal enxergava, sentado num quarto caindo aos pedaços. Mas eu não conseguia ver detalhes, nada mesmo. Um colaborador saiu da chamada e perguntei aos demais quem era aquela pessoa misteriosa. Disseram que provavelmente era alguém comum da empresa, cujo nome não mencionarei. Mas eles só foram pegar um café ou algo assim, eles não saíram realmente da chamada. Mas de qualquer forma, acabou ficando só eu com a pessoa desconhecida na chamada de vídeo. Com meus colegas no café, abaixei o olhar e segui trabalhando. Cerca de 10 minutos depois, cansei e fui pegar um café. Ao colocar minha xícara na máquina, ouvi algo cair no escritório próximo. Parecia como se fosse um bloco de papel caindo. Disse boa noite. Estava com medo, mas não apavorada. Só achava que estava sozinha. Mas como é um prédio comercial enorme, havia muitas pessoas que ainda podiam estar aqui e trabalhando até tarde, como eu. Voltei para o meu escritório, olhei para a chamada do Zoom e foi aí que entrei em pânico. Todos os colegas que conhecia já tinham saído, e a única coisa que eu via na câmera, no desconhecido, era um pedaço de papel onde estava escrito boa noite. Imediatamente escrevi na caixa de diálogo: quem é a pessoa na chamada? Sem muita surpresa, nenhuma resposta e a chamada terminou. Nesse momento, eu estava realmente apavorada. Juntei todas as minhas coisas e me preparei para ir para casa. Foi quando fechei minha bolsa que recebi uma ligação no meu celular. Atendi e disse: alô? Nenhuma resposta, mas definitivamente havia alguém na linha. Notei pelo barulho, uma respiração leve e rouca. Falei mais alto: quem é? No final, meu telefone desligou. Guardei e corri para o elevador.
Assim que entrei, apertei o botão para ir para o térreo várias vezes e vi a luz acender em um dos escritórios, lá no fundo do corredor. Ouvi uma porta bater. Achei que vi alguma coisa bem antes das portas do elevador se fecharem. Essa foi a última coisa estranha daquela noite, mas também a experiência mais assustadora que já tive. Infelizmente, ainda preciso ficar até tarde e agora admito que fiquei paranoica ao ficar sozinha. Quando trabalho até tarde lá, sempre sinto que estou sendo observado.